Esta é mais uma aula de topografia do canal PS Engenharia. Determinando os azimutes de uma poligonal a partir de um azimute de partida e ângulos internos. Bom, vamos descrever o método do caminhamento, que pode ser feito com equipamentos tipo teodolito ou estação total. O método consiste em deslocar o instrumento, ele vai ser posicionado em cada vértice da poligonal. Então, primeiramente, vamos fazer o procedimento de coletar o valor angular do azimute de partida. Então, com auxílio de um GPS ou de uma bússola, devemos apontar a luneta em direção ao norte, certo? E zerar no instrumento o ângulo horizontal. Então, feito isso, vamos girar a luneta no sentido horário até encontrar este alinhamento, certo? Como é que eu encontro esse alinhamento? No ponto B, eu devo ter como auxiliar uma baliza ou uma régua graduada que eu possa mirar o aparelho e posicionar corretamente neste alinhamento AB. Certo? Feito isso, eu anoto o ângulo ou salvo este ângulo na memória do aparelho. Depois, vamos coletar o ângulo interno do vértice B. Então, esse ângulo interno agora. Então, posicionamos o equipamento agora no ponto B e aponto para uma baliza instalada no ponto C, que chamamos visada de vante, que está à frente. Em seguida, vamos posicionar a luneta do equipamento voltada para a visada de ré, que seria uma segunda baliza instalada no ponto A, que é o ponto anterior. Então, veja o que acontece. Então, reposiciono a luneta, então eu vou ter a leitura desse ângulo, que eu chamei aqui de A e B, ângulo interno de B. Fazer esse mesmo procedimento nos outros vértices, e aí você determina, da mesma forma, todos os ângulos internos da poligonal. Apenas uma observação, que podem haver variações neste procedimento de coleta de dados, porém os resultados serão equivalentes ao que foi aqui apresentado. Vamos agora entender como calcular esses ângulos de forma analítica. Então, como é que calculamos esse azimuth de BC? Então, primeiramente, iremos identificar quem é esse ângulo que estamos querendo. Colocamos aqui os eixos de orientação no ponto B. E aí vamos indicar qual é este ângulo, qual é esse azimuth de BC que queremos calcular, que seria isso aqui que está apresentado, esse ângulo, que parte do norte e vai até o alinhamento BC. Em seguida, devemos prolongar esse alinhamento para quê? Para trazer este mesmo ângulo aqui agora para este próximo ponto. Vamos aproveitar uma informação anterior. Feito isso, podemos também determinar que desse prolongamento até esse segmento anterior, nós sempre teremos o quê? 180 graus. Então, com essas informações somadas, quer dizer, o azimuth anterior mais 180 graus, e agora vocês vão ver que a fórmula é completada quando diminuímos o ângulo interno atual, no caso o ângulo interno B, nós vamos obter o azimuth desse ângulo. Então, vamos substituir apenas os valores. Então, vocês estão vendo aqui que as cores facilitam o entendimento. Então, após eu substituir os valores de AZ de AB, que é o azimuth anterior, e o ângulo interno B, que é o ângulo interno atual, de onde eu estou querendo fazer o procedimento, para determinar o ângulo de AZ de BC, então eu vou obter esse valor, 350 graus, 8 minutos e 48 segundos, correto? Então, vamos fazer agora o mesmo procedimento nesse próximo ponto, agora no ponto C. Então, da mesma forma, como calcular isso? Vamos aproveitar essa informação anterior que nós calculamos, que foi o quê? O azimuth de BC, que foi esse valor aqui, 350 graus, 8 minutos e 48 segundos.
Vamos pegar agora, colocar o eixo de orientação nesse próximo ponto, que é o C. Vamos indicar qual é essa medida que queremos, que esse azimuth de CD é do norte até tocar nesse alinhamento CD. Em seguida, vamos fazer o prolongamento, né, desse segmento BC, que seria essa linha tracejada que vocês estão vendo aqui. E vamos indicar este azimuth anterior agora, neste próximo ponto. Quer dizer, vamos aproveitar uma leitura anterior, uma informação anterior. Vocês vão ver que vai aparecendo aqui na fórmula. E aí, da mesma forma, 180 graus temos entre esse prolongamento e o alinhamento. E agora falta o quê? Esse ângulo. Como aqui foi dado o ângulo externo e na fórmula vamos usar o ângulo interno. Então é o quê? Como aqui vale 360 graus, é só diminuir 360 menos esse ângulo aqui, 224, 45, 45. Então eu vou obter o ângulo interno do vértice C, que é 135, 14, 15, certo? Então, com isso aí calculado, vamos substituir os valores. E o que é que vai acontecer agora? Obtivemos um ângulo maior do que 360. Então, a única diferença é que quando acontecer esse tipo de situação, temos que fazer esse teste sempre. E se passou de 360, só é diminuir os 360 graus. Desta forma, vamos obter o azimuth de CD, que é esse próximo alinhamento, com 34 graus, 54 minutos e 33 segundos. Sistematizando esse cálculo, já fizemos essa solução analítica, né? Só que ela foi apenas para demonstrar como fazer esse cálculo e mostrar as duas situações que acontecem. Então, foi realizada aqui, foi construída uma planilha no Excel, onde ela é XLSM, porque ela possui macro. Macro são funções que você pode criar no Excel que são feitas pelo usuário, são customizadas. Então, a planilha Excel XLSM apresentada possui as funções em Visual Basic, que eu batizei de Convert Decimal e Convert Degree, já incorporadas e pode ser baixada no meu site, como vocês podem ver aqui, www.psergio.com.br. Então, está disponível essa planilha já da forma que vocês estão vendo aqui. Então, precisamos entrar com os dados do problema. Então, se vocês olharem aqui, o que foi dado nesse problema, foram tudo que está aqui em amarelo. Então, o que está em amarelo foi dado do problema. E o que está em verde são dados calculados, certo? Então, se eu dou um ângulo externo, facilmente você obtém um interno, apenas diminuindo de 360 esse ângulo que foi dado. Então, assim foi feito. Então, eu tenho o azimuth de partida e os ângulos internos da poligonal. Depois, eu vou formular essa situação que vocês estão vendo aqui, que é a fórmula, que é o azimuth anterior, para determinar o azimuth atual, seria o azimuth anterior mais 180 menos o ângulo interno atual. E teremos que fazer também esse teste. Se o azimuth atual calculado for maior que 360 graus, então eu vou diminuir de 360. Então, estamos vendo aqui todos os valores calculados para cada vértice, quer dizer, o seu azimuth correspondente, e aqui a fórmula em detalhes de como fizemos isso, utilizando essas duas funções, já que o Excel não entende dessa forma que foi posta aqui. Mas se fizermos uma conversão através dessas funções, podemos transformar esses valores aqui em decimal, e como o número em decimal fica fácil a gente fazer qualquer operação matemática. Faria apenas uma observação aqui que para maiores informações sobre as funções de Visual Basic que eu desenvolvi, vocês podem baixar um outro arquivo que também está no meu site que ensina esse passo a passo. E para finalizar, podemos ver aqui em detalhe uma solução também gráfica e comparar com a solução analítica que foi realizada na planilha. Então, vocês podem tranquilamente comparar e verificar que o mesmo valor obtido no AutoCAD também foi obtido de forma analítica com uma fórmula única que funciona para qualquer situação. Bom, pessoal, por hoje é só e espero que eu tenha contribuído com a formação de vocês. Até a próxima.